E aí, já se perguntou por que 30 graus pode significar um calorão em um lugar e um frio danado em outro? Pois é, hoje a gente vai desvendar esse mistério da temperatura. Vamos entender as diferentes línguas que usamos para medir o calor e o frio. Bora mergulhar nesse assunto. Pensa bem nessa situação, uma temperatura de 30 graus aqui no Brasil. Bom, isso é dia de praia, com certeza. Mas essa mesma medida pode ser um alerta de frio num contexto científico, que usa uma escala totalmente diferente. Essa confusão toda acontece porque existem vários sistemas para medir a mesmíssima coisa. E é exatamente isso que a gente vai botar em pratos limpos hoje. Para organizar as ideias, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pelo básico, depois conhece as 3 escalas principais, usa a água como nosso ponto de referência universal, aprende a traduzir uma na outra e, para fechar com chave de ouro, a gente vai explorar o conceito incrível do zero absoluto. Primeiro de tudo, o fundamental. O que são as escalas termométricas? Pensa nelas como se fossem réguas para medir temperatura. E claro, toda régua que se preze precisa de pontos fixos, pontos confiáveis para fazer sentido, né? E, geralmente, esses pontos são justamente os momentos em que a água vira gelo e quando ela começa a ferver. Ok, com essa base bem entendida, vamos avançar um pouquinho. Chegou a hora de conhecer as 3 escalas que viraram o padrão no mundo todo. Cada uma delas tem a sua própria lógica e a sua própria história. Vamos começar pela mais famosa, pelo menos para nós e para a maior parte do mundo, a escala Celsius. A escala criada por Anders Celsius é, nossa, de uma simplicidade genial. Ela basicamente faz o seguinte: define que o ponto de congelamento da água é 0 e o ponto de ebulição, 100. Essa lógica, que é toda baseada na água, fez com que ela se tornasse o padrão tanto na ciência quanto no dia a dia em quase todo o planeta. Agora vamos dar uma olhada na escala, que é a rainha em alguns países de língua inglesa, como os Estados Unidos. Estou falando da Fahrenheit. Aqui, a coisa muda de figura. Os números são bem diferentes para os mesmos fenômenos. A água congela a 32 graus Fahrenheit e ferve a 212. Pode até parecer meio aleatório, né? Mas esses números também são baseados em pontos fixos, só que com uma contagem diferente da Celsius. E por último, mas definitivamente não menos importante, a gente tem a preferida dos cientistas, a escala que mede a energia na sua forma mais pura, Kelvin. Bom, aqui a história é outra. A escala Kelvin é única. Para começar, a gente nem usa a palavra graus, é só Kelvin. E o mais importante de tudo, ela não é arbitrária. O ponto zero dela não tem nada a ver com água, mas sim com energia. 0 Kelvin é o ponto teórico onde toda a agitação das moléculas simplesmente para. Fica tudo quieto. Então, como é que a gente consegue comparar sistemas tão diferentes? O segredo, como a gente já viu, está na água. Os pontos em que ela congela e ferve funcionam como uma espécie de tradutor universal, sabe? É o que permite que a gente passe as temperaturas de uma escala para outra. Agora, para deixar isso bem visual, bem claro na nossa mente, vamos para o próximo slide e ver como esses números todos se alinham. Olha só essa tabela, que organiza tudo pra gente. Percebe? O congelamento da água é 0 em Celsius, 32 em Fahrenheit e 273 em Kelvin. A fervura, 100, 212 e 373, respectivamente. E lá embaixo, o limite de tudo, o zero absoluto. Ele é o ponto zero para Kelvin e representa um frio que a gente nem consegue imaginar nas outras 2 escalas. Certo. Agora que a gente já entendeu a relação entre elas, como é que faz para converter um valor de uma escala para outra? Aqui entra um pouquinho de matemática, mas calma, não precisa se preocupar. É mais simples do que parece. Pensa nisso como se fosse a gramática desse nosso tradutor universal de temperaturas. A gente vai dividir isso em 3 passos bem simples. Primeiro, a fórmula principal que conecta todas elas. Depois, um atalho que é uma mão na roda. E por último, um detalhe super importante para não cometerem nenhum erro. Essa aqui é a nossa chave mestra. Ela mostra que a proporção entre as escalas é sempre a mesma, é constante. Com essa fórmula, é só ter o valor em uma das escalas que a gente acha o equivalente em qualquer outra. É a ferramenta principal para fazer a conversão. Agora, uma dica de ouro. A conversão entre Celsius e Kelvin é direta demais, sabe por quê? Porque a variação de 1 grau Celsius é exatamente a mesma variação de 1 Kelvin. Então, é só somar ou subtrair 273. Moleza, né? É a conversão mais rápida e fácil de todas. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Uma coisa é medir uma temperatura.
Outra coisa é medir uma variação de temperatura. Por exemplo, se a temperatura sobe 10 graus na escala Celsius, ela também sobe 10 Kelvin. Mas, na escala Fahrenheit, esse mesmo aumento equivale a um pulo de 18 graus. Ou seja, o tamanho do degrau de cada escala é diferente. Bom, agora que a gente já sabe medir e converter, vamos explorar a fronteira final. A nossa última parte da conversa nos leva a um dos conceitos mais profundos da física, o limite absoluto do frio. 0 Kelvin, isso aqui não é só um número não, é um conceito fundamental, é o ponto final na escala de temperatura, é tipo o chão do universo térmico, não tem nada abaixo disso. O que é o zero absoluto, então? É a temperatura teórica onde toda a agitação das moléculas pararia. Completamente. As partículas estariam no seu estado de energia mais baixo possível, praticamente imóveis. É a quietude levada ao extremo. Só que na prática, é impossível chegar no zero absoluto. As próprias leis da termodinâmica não deixam. Mas, em laboratórios espalhados pelo mundo, os cientistas já conseguiram a façanha: resfriar matéria a apenas bilionésimos de grau acima do 0 Kelvin. Chegaram incrivelmente perto desse limite fundamental do universo. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a gente pensar que calor é movimento e que, em um nível molecular, movimento é vida, o que seria então a ausência total e absoluta de movimento? Uma pergunta que começa na física e, quem sabe, termina na filosofia. Valeu por explorar esse tema com a gente.